Bom, a partir de agora a gente vai iniciar mais uma aula sobre a técnica de controle vetorial orientada pelo campo, dando continuidade aí ao nosso curso. E nós intitulamos essa aula de controle vetorial orientada pelo campo 1, porque nós vamos abordar a técnica de controle vetorial cujo referencial é o campo do rotor, ou o fluxo magnético do rotor, tá certo? Então, essa abordagem ela tem uma classe bastante atual de aplicação, que vai desde o controle de máquinas, no caso, máquina de indução com rotor em gaiola de esquilo, até aplicações em aerogeradores, para aqueles aerogeradores que utilizam também esse tipo de máquina, tá certo? A máquina de indução com rotor em gaiola de esquilo para o seu processo de conversão. Bom, antes de nós começarmos a técnica de controle vetorial propriamente dita, a gente vai repassar um pouco sobre mudança de referencial e como se dá essa mudança de referencial estacionário para girante, girante para estacionário, girante para girante. Dado que a partir de agora nós vamos abordar sempre o controle vetorial para o qual a gente vai trabalhar com classes de aplicações em que vai ser bastante comum você trabalhar com mais de um sistema de referências. Então, muitas vezes você tem um referencial estacionário e um referencial girante. Muitas vezes você tem um referencial estacionário e dois referenciais girantes. Então, é de fundamental importância que se tenha e que se saiba, que se tenha esse conhecimento, que se saiba manipular sem maiores problemas essa mudança de referencial, essa translação. Ok? Bom, então vamos começar aqui com o vetor espacial girante, que já é bem conhecido nosso. Aqui nós temos um referencial estacionário, esse referencial alfa-beta, ele é fixo. Nós escolhemos o sentido positivo para o movimento, o sentido anti-horário, como está marcado aqui nesta setinha com um sinal positivo. E o vetor girante ele gira no sentido positivo, ou seja, ele gira com uma frequência angular ômega no sentido anti-horário. Bom, então esse vetor eu chamei de F, para ficar bem genérico, e este vetor, na verdade, se eu me posiciono aqui no referencial estacionário, se eu estou ali quietinho, fixado no alfa, no eixo alfa, eu vejo esse vetor girante passando por mim e ele se afastando com uma velocidade ômega no sentido positivo. Então, se eu quero escrever esse vetor no referencial estacionário, no referencial onde eu estou, eu simplesmente coloco o seu módulo multiplicado por essa evolução do ângulo com o passar do tempo. Tá certo? A evolução do ângulo com o passar do tempo é justamente a velocidade. Tá? Então, esse ângulo evolui positivamente, no sentido positivo, e aí é comum eu simplesmente escrever esse vetor no meu referencial, no referencial estacionário, como sendo o módulo multiplicado por E elevado a J ômega, porque ele está se afastando de mim com a velocidade no sentido positivo do movimento. Muito bem. Se eu, por outro lado, me posiciono no vetor, eu agora pertenço ao referencial girante, eu estou fixado ali no vetor, e eu olho para o eixo alfa, é como se o alfa estivesse se afastando de mim, tá certo? No sentido horário, ou seja, no sentido contrário ao movimento positivo, no sentido do movimento negativo. Então, se eu quero escrever as variáveis, tá certo? Que estão referenciadas
ao eixo estacionário com relação ou referenciadas ao eixo girante, ao sistema de referência girante, eu simplesmente pego essas variáveis e multiplico por E elevado a menos J ômega t. Então, para este contexto aqui, onde eu tenho o sentido do movimento, o sentido positivo do movimento como sendo o sentido anti-horário e o vetor evoluindo no mesmo sentido do movimento, né? No sentido positivo do movimento, digo melhor. Então, nós podemos utilizar esses gráficos aqui, onde se eu quero passar do sistema de referência ou sistema de coordenadas estacionária para o girante, multiplico as minhas variáveis no sistema estacionário por E elevado a menos J ômega t. E se eu quero o contrário, passar do referencial girante para o estacionário, multiplico as minhas variáveis do referencial girante por E elevado a J ômega t. Perfeito? Mas nós temos outras possibilidades. Nós vamos explorar duas delas. Essa primeira e a outra que nós vamos explorar é simplesmente considerar o mesmo sentido positivo do movimento, o sentido anti-horário, porém o vetor está girando no outro sentido, tá? Essa figura aqui. Bom, estando o vetor girando no sentido horário, no sentido contrário ao movimento positivo, então tudo se passa exatamente o contrário do que a gente descreveu no slide anterior. Então, se eu estou no referencial estacionário, se eu estou fixado aqui em alfa, eu vejo o vetor F passando por mim e se afastando no sentido negativo do movimento. Então, se eu quero escrever esse vetor com relação ao meu referencial, ao referencial estacionário, eu simplesmente pego o módulo desse vetor e multiplico por E elevado a menos J ômega t, uma vez que esse movimento está sendo no sentido negativo do movimento. E se eu quero escrever as variáveis do referencial estacionário para o girante, eu me posiciono aqui sobre o vetor, fico fixado nele, me movimentando juntamente com o vetor. Obviamente, esse sistema estará parado com relação a mim, se a gente se movimenta no mesmo sentido e com a mesma frequência. E eu vejo, se eu olho para o alfa, eu vejo agora o alfa se afastando de mim no sentido positivo do movimento. Então, eu pego todas as variáveis escritas no mundo alfa, tá certo? Eu pego todas as variáveis escritas no mundo alfa e multiplico por E elevado a J ômega t. Porque ele está, se eu estou fixado aqui junto ao vetor F, eu observo tudo que for alfa se movimentando, se afastando de mim no sentido positivo do movimento, ou seja, no sentido de ômega positivo. Então, multiplico por E elevado a J ômega t. Então, é comum para esse contexto, onde eu tenho sentido positivo do movimento, sentido anti-horário e o vetor se deslocando no sentido horário. Então, se eu quero passar do sistema de coordenadas estacionário para o girante, multiplico por E elevado a J ômega t, e o contrário, girante para estacionário, E elevado a menos J ômega t. O que a gente vai fazer agora, só para arrematar, pessoal, é considerar dois sistemas de referências girantes. Então, estou considerando aqui o sistema vermelho, esse vetor vermelho aqui, F1, se movimentando no sentido positivo do movimento, né? Ele tem um ângulo θ1 e esse ângulo vai evoluir aqui. A derivada desse ângulo com relação ao tempo é a sua própria frequência angular ômega1. E tem o vetor negro, aqui o F2, mesma coisa, ele se movimenta no sentido positivo do movimento. Ele tem um ângulo aqui, θ2, que vai evoluir com o tempo. E a derivada desse ângulo com relação ao tempo me dá justamente a frequência angular ômega2, é a frequência do vetor F2. Muito bem.
Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou escrever ambos os vetores, eu vou escrever com relação ao... Lembrem que aqui nós temos 3 sistemas de coordenadas. O sistema estacionário, o primeiro sistema girante e o segundo sistema girante. Tá certo? 3 sistemas de referências. Muito bem. Eu vou escrever os 2 vetores, F1 e F2, com respeito ao referencial estacionário. Então, F1 ficará o módulo multiplicado por E elevado a J ômega 1t, pelo que nós explicamos nos slides anteriores. F2, também com relação ao referencial estacionário. A informação sobre o referencial está nesse sobrescrito. É o próprio módulo de F2, é elevado a J ômega 2t, certo? Ômega 2t. Muito bem. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever os vetores F1 e F2 no referencial de F2. Depois eu escrevo F1 e F2 no referencial de F1. A gente vai ver quais são as diferenças. Vamos lá. Primeiro, F1 no referencial F2. Vou pegar o módulo de F1 multiplicado por E elevado a J ômega 1t. Isso aqui é justamente F1 escrito no referencial estacionário. E vou agora, ele está escrito bem aqui, o F1 está escrito com relação a esse referencial. E vou jogá-lo para o referencial F2. Ou seja, vou multiplicar por E elevado a menos J ômega 2t. Menos J ômega 2t, que é justamente esse ângulo aqui, ó. Essa diferença angular entre os referenciais estacionário, que é o referencial para o qual F1 está escrito, tá certo? Isso aqui, como sendo isso aqui, ó. E o referencial girante F2. Bom, feito isso, eu tenho cheguei a esse resultado, onde a diferença angular, a diferença angular, tá certo? Entre os 2 sistemas de referências, eles ocorrem aqui, ó. Ômega 1t é o θ1 menos ômega 2t é o θ2. Isso também vai se refletir nas diferenças entre as frequências angulares. Bom, F2 escrito no seu próprio referencial, o que eu vou fazer? Pego F2 escrito para o referencial estacionário e multiplico por E elevado a menos J ômega 2t. Então, vou cancelar isso aqui, ó, fica E elevado a 0, que dá 1. Então, fica o próprio F2 como tinha que ser. F2 escrito no seu próprio referencial, não é para aparecer nenhum operador aqui, esse operador que leva de um referencial para outro. O E elevado a um J θ, tá certo? Θ qualquer. Θ sendo a diferença angular entre os referenciais. Como não aparece, significa que ele está escrito no seu próprio referencial. Muito bem. Vou fazer agora os 2 vetores, F1 e F2, no referencial F1. Mesma coisa. Peguei F1 escrito no referencial estacionário, multipliquei por esse operador, E elevado a menos J ômega 1t, para levar do referencial estacionário para o referencial F1. Ok? Bom, F1 escrito no seu próprio referencial, tinha que aparecer somente o módulo mesmo. Ele está parado com relação ao seu referencial. E o F2 escrito com relação ao referencial de F1, nós temos o F2 escrito para o referencial estacionário, todo esse pacote aqui, multiplicado por E elevado a menos J ômega 1t. E mais uma vez vai aparecer a diferença angular entre os 2 referenciais, tá certo? A diferença angular também vai se refletir numa diferença entre as frequências angulares. Essa diferença angular, ômega 2t menos ômega 1t, é justamente a diferença angular entre esses 2 referenciais aqui. Ela já tinha aparecido com o sinal contrário, tá certo? Na mudança que nós fizemos, na mudança de referencial que nós havíamos feito anteriormente.
Perfeito, pessoal? Então eu espero que isso tenha ficado mais esclarecido, porque nós, de agora em diante, vamos precisar bastante desses conceitos. Bom, voltando aqui para a técnica do controle vetorial orientado pelo campo, né? No caso aqui o campo do rotor, para aplicação em máquina de indução com rotor em gaiola de esquilo, ok? Então, nós vamos utilizar como o sistema de referência o fluxo magnético do rotor. E aí nós apresentamos para vocês um diagrama vetorial, onde nós temos aqui 3 sistemas de referência. Nós temos referência do estator, referência do rotor e temos referência do fluxo magnético do rotor, ok? E as respectivas diferenças angulares, né? As diferenças angulares entre o sistema de referência estacionário e os 2 sistemas girantes. O sistema de referência do rotor, ele gira com a frequência angular ômega-r, que é a própria frequência do rotor. E ômega-r nada mais é do que a diferencial a derivada dessa posição aqui, epsilon, com relação ao tempo, né? Você coleta essas informações de um encoder, um sensor de velocidade, sensor de posição / velocidade, te dá as duas coisas. O ômega, digo melhor, referencial fluxo magnético do rotor, é esse lilás aqui, ele gira com uma frequência angular que eu estou chamando de ômega-mr, tá certo? E a gente vai ter que estimar quanto é o valor dessa posição ρ e desta frequência ômega-mr, tá certo? Então a gente vai ver como é que estima esses valores. E a ideia é pegar todas as variáveis aqui que não estão no sistema de referência do fluxo do rotor e jogá-las todas para o fluxo do rotor e, a partir daí, elaborar o nosso controle vetorial. Muito bem. Mas para que serve o controle vetorial? Por que eu tenho que usar o controle vetorial? Na verdade, pessoal, eu não tenho que usar, não é uma obrigação usar o controle vetorial, mas o controle vetorial ele te dá algumas vantagens com relação ao controle escalar. O controle escalar ele também é um controle bastante utilizado. Ele foi muito utilizado no passado, mas a grande diferença entre o controle vetorial e o escalar é justamente na dinâmica. O controle vetorial ele te dá uma resposta dinâmica maior, mais rápida. Tá certo? Então ele responde mais rapidamente a uma mudança, a uma dinâmica no sistema. Enquanto que o escalar é mais lento, mas funciona também. Então, a partir do momento em que ficou mais fácil se controlar utilizando essa técnica, por várias razões, e uma delas passa pela melhora nos códigos, né, de linguagens, de programação, melhora dos controladores. Hoje nós temos dispositivos, né, que fazem 140 milhões de contas, tá certo? Por segundo. Então, isso aí é muita coisa. Então, são dispositivos, nós estamos falando de processador digital de sinais, tá certo? Que trabalham muito rápido. Então, isso favoreceu bastante a utilização do controle vetorial, tá certo? Mas o objetivo fundamental do controle vetorial, o que é? É você tentar controlar uma máquina complexa, como uma máquina de indução, como se ela fosse uma máquina mais simples, uma máquina CC. Na máquina CC, se você observa essa figura que eu estou fazendo aqui para vocês, pessoal, nessa figura você tem 2 circuitos completamente independentes, a armadura e o campo. E é assim que se controla a máquina, tá certo? É assim que se controla a máquina
elementar a máquina CC. Tá? Você tem controle do campo, tem controle de armadura de forma independente. Então, se eu pudesse fazer isso para uma máquina de indução, como seria interessante eu controlar o campo e controlar a armadura? Ok? Então, eu controlar a excitação diferente do controle do torque. Então, seria uma coisa muito interessante. E de maneira independente. Uma não enxergasse o que está passando com a outra. Isso daí é o melhor dos mundos, tá certo? Mas se a gente pegar as equações aqui de uma máquina elementar, no referencial daqui, você pode até chamar assim, eles são independentes, né? Então você pode considerar que eles estão trabalhando em eixos distintos, eixos que possam, de repente, possam estar a 90 graus. Então, você tem aqui um circuito de armadura e um circuito de campo que responde totalmente independente um do outro. Tá? E se você pegar a equação aqui do circuito de armadura e multiplicar pela respectiva corrente, tá certo? De armadura, você vai chegar a esses valores aqui de potência, tá certo? A potência na fonte, a perda por efeito Joule, a parcela de potência, tá certo? Que está relacionada com a energia armazenada no campo magnético, e você tem também a potência nesta fonte aqui que aparece, nesta fonte CC, tá certo? Que na verdade seria a potência no enrolamento, tá certo? Desta máquina. Isso aqui vai ser bastante importante. No futuro a gente vai fazer algum desenvolvimento com isso aqui, tá certo? Mas, a partir daí vamos extrair a potência elétrica, a partir daí vamos extrair o torque de uma máquina, tá certo? Então essa parcela é bastante importante. Essa daqui seria a potência total fornecida e essa aqui seriam as parcelas, uma delas perda, outra delas armazenamento no campo e na verdade o que eu vou ter em termos de potência para trabalhar é esse produto aqui. Potência elétrica que vai ser convertida em torque eletromagnético para que eu possa operar tanto como motor quanto gerador. Okay? Então, seria essa a ideia por trás do controle vetorial. É você tentar, de alguma maneira, desacoplar os eixos, tá certo? Da máquina com relação a excitação e torque. Controle de excitação e controle de torque. Ok? Então, essa é a filosofia fundamental por trás dessa técnica de controle. Perfeito? Você tentar controlar uma máquina de indução, que é uma máquina complexa, com as características que tem o controle de uma máquina CC. Ok? Muito bem. Então, voltando aqui para o nosso diagrama vetorial, nós já temos em mente o que nós vamos fazer e agora vamos começar com a modelagem propriamente dita. Então, nós temos aqui, olha só, vou começar, a gente vai tentar, desde o início da modelagem, pessoal, sempre trazer na informação dos vetores, o atual sistema de referência ao qual ele pertence, tá certo? O sistema de referência ao qual ele pertence naquele momento, porque aí fica mais fácil a análise. Então, começando aqui com o torque, olha só, vou escrever o torque da minha máquina como sendo esse produto aqui. Na verdade, o torque pode ser o produto entre corrente e fluxo, o produto de dois fluxos. Aqui a gente está escrevendo em termos de corrente e corrente, né? Corrente do estator no referencial do estator e a corrente do rotor no referencial também do estator, tá certo? Então, a corrente do rotor ela foi escrita no referencial do estator. Então, olha só, a corrente do rotor, essa IR, ela está escrita no referencial do rotor. Quando eu
passo para cá, para o referencial do estator, então ela fica multiplicada por E elevado a J ômega, E elevado a J epsilon, ok? E claro que eu vou fazer isso e vou tirar o valor do conjugado desse vetor. Extrair o valor do conjugado. Quando eu faço esse produto conjugado, tá certo? Mas uma vez que eu estou utilizando essa corrente aqui no referencial do estator, eu tenho que converter, eu tenho que fazer a projeção da corrente do rotor também no referencial do estator. Poderia estar utilizando as duas no referencial do rotor, era possível também. Então, deveria ser assim, se eu tivesse escrito no referencial do rotor. O torque não muda. Se você tiver a visão estator ou a visão rotor, o torque é um só para a máquina. Tanto faz você analisar no circuito do estator quanto do rotor. Então, nós poderíamos ter escrito IS vezes esse operador E elevado a menos J epsilon. Isso tudo multiplicando IR. Então, isso aqui estaria tudo no referencial do rotor. IR asterisco, né? Então, teria que ser aqui o conjugado. Muito bem. Bom, a partir de agora a gente vai levar essa informação, né, sobre o referencial ao qual eles pertencem. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou sempre utilizar o R como rotor, o S como estator. Quando não tiver nada, então significa que eu vou estar falando do referencial fluxo magnético do rotor, que é o referencial, tá certo? Destino dessa abordagem, tá? Eu vou levar todas as variáveis vetoriais para o mesmo sistema de referências, que é o fluxo magnético do rotor, e para este sistema, né, eu não vou utilizar sobrescrito. Então, quando não tiver sobrescrito, eu estou no meu referencial de destino, fluxo magnético do rotor. Quando tiver sobrescrito, ou ele vai ser S de estator ou vai ser R de rotor. Muito bem. Então, eu escrevi aqui o fluxo magnético do rotor no referencial do rotor como sendo, olha só, corrente do rotor no referencial do rotor. E a corrente do estator, pessoal, ela está referenciada ao rotor, olha só. Esse valor aqui é a corrente do estator no referencial do próprio estator. Quando eu multiplico por E elevado a menos J epsilon, ela já está no referencial do rotor. Então, como essas duas variáveis estão no referencial do rotor, estão escritas no referencial do rotor, essa daqui, essa variável de destino, tá certo? Isso aqui é a origem, isso é o destino, ou seja, isso aqui é causa, lado direito causa e lado esquerdo consequência, então a consequência vai ser o fluxo magnético do rotor, também escrito no referencial do rotor. Muito bem, a indutância do rotor pode ser escrita como sendo a indutância própria do rotor, tá certo? Magnetização mais dispersão do rotor. Dando continuidade aqui ao nosso equacionamento, a partir da equação anterior, eu vou simplesmente colocar a indutância de magnetização em evidência e vai aparecer uma nova variável que nós vamos definir como sendo o fator de dispersão do rotor, esse sigma R, nada mais é do que uma medida uma medida percentual, digamos assim, do valor da indutância de dispersão do rotor com relação à indutância de magnetização, tá certo? Então, dá uma medida de quão maior ou menor, tá certo? Dá uma medida de quantificação mesmo da dispersão com relação à magnetização, dispersão do rotor com relação à magnetização da máquina. Bom, e seguindo aqui, a gente vai simplesmente trabalhar nessa equação, vai substituir a equação 3 na equação 2 e chegar a essa equação que eu chamei de 4A, que nada mais é do que a equação do fluxo magnético do rotor nas coordenadas do rotor, porém escrita através de uma nova roupagem. Ela está disfarçada aí, tá certo, pessoal? Então, eu vou, antes de chegar na equação 5, eu vou elaborar mais 2 passos aqui, somente com o intuito de favorecer, de melhorar a compreensão de vocês.
Esses 2 passos vocês não vão encontrar lá no livro do professor Leonardo, mas aqui foi só na intenção de melhorar o entendimento. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar esse operador elevado a menos j epsilon em evidência, e logo apareceu essa equação 4b, tá certo? E uma vez mais, olha só, multipliquei o LM por tudo que estava dentro do colchete. Essa primeira parcela que multiplica a corrente do rotor vai se transformar em LR, e o LM vai aparecer na segunda parcela, na corrente do estator. E por definição, tá certo? Por definição, nós temos aqui a corrente do rotor refletida para o referencial do estator. Aqui a corrente do estator no próprio referencial do estator, certo? E, por definição, toda essa quantidade aqui é a indutância de magnetização multiplicado pela corrente de magnetização no referencial do estator. Mais uma vez, ó, todos os vetores aqui no referencial do estator, então a magnetização vai aparecer também escrita no referencial estatórico. E olha que interessante, o que corrobora ainda mais com essa abordagem, com essa visão, é que vai aparecer o operador E elevado a menos j epsilon. Então, essa variável que está escrita no referencial do estator, quando eu multiplico por esse operador E elevado a menos j epsilon, ela passa automaticamente para o referencial do rotor, o que é totalmente coerente, porque nós temos aqui o fluxo do rotor escrito no referencial do rotor. Então, essa equação está super adequada. Muito bem. Bom, lembrando desta equação aqui, olha só, daqui a pouco a gente vai utilizar esse passo 4c, tá certo? Que pode ser também aqui interpretado na equação de cima, porém aqui na 4a que eu digo, porém em 4c ela está super explícita, né? Está bastante explícita, e aí vai ficar algo bem interessante de a gente trabalhar daqui a pouco. Você pode também interpretar como sendo essa parcela aqui todinha igual a esta parcela, pode ser também, certo? Vai dar na mesma coisa. Bom, então a tensão do rotor no referencial do rotor ela pode ser escrita como esta equação. Então todos os vetores envolvidos escritos no referencial do rotor. E você observa que está no referencial do rotor porque não tem nada de tensão de velocidade. Ou seja, aquela tensão que aparece quando você tem diferença entre os sistemas de referência. Diferença angular, que eu digo, ou de frequência, né? Bom, considerando que a tensão do rotor é igual a 0, eu estou numa máquina de indução com rotor em gaiola de Silo, essa tensão é 0. E considerando que eu também sei esse valor aqui, olha só, do fluxo magnético do rotor escrito no referencial do rotor, eu posso simplesmente reescrever essa equação 6 como sendo, já coloquei o 0 aqui na tensão e já defini aqui o fluxo magnético do rotor no referencial do rotor, como nas equações que eu mostrei, 4A, 4B, 4C e 5, tá certo? Então, chegando a essa equação 7. A corrente do rotor, ela vai ser dada por... Então, olha só, o que eu fiz? Lá daquelas equações anteriores, 4A, 4B e 4C, eu derivo esta equação, eu consigo extrair essa equação a partir daquelas, e vou resolver essa equação para a corrente do rotor, ou seja, eu vou tirar o valor, descobrir o valor da corrente do rotor. Por que isso? Porque para essa máquina, pessoal, eu só tenho acesso aos terminais do estator. Eu controlo essa máquina através de um conversor que eu conecto aos terminais do estator. Eu não tenho acesso aos terminais do rotor. Os terminais do rotor são curto-circuitados. Então, tudo que for de corrente do rotor, eu tenho que eliminar da minha modelagem, porque eu não consigo controlar diretamente. Só consigo controlar diretamente as variáveis, as correntes do estator. Tá certo? Então, eu vou tirar o valor
da corrente do rotor e jogar na minha modelagem para que ela desapareça, né? Então, já tirei o valor, olha só, resolvi esta equação de cima para a corrente do rotor. Então, cheguei na equação 8 e na equação 8 eu já substituí na equação 7 a equação da tensão do rotor. Então, olha só, apareceu isso aqui como sendo o fluxo do rotor no referencial do rotor. O que tem a mais aqui é o LM, mas eu já extraí, uma vez que ele é uma porção constante, eu já extraí para fora dessa diferencial. E esse valor aqui, na verdade, nada mais é do que a corrente do rotor no referencial do rotor que eu acabei de calcular. Aqui ele todinho, todo esse valor. Vou desenvolver essa equação 9. Tá? Desenvolvendo a equação anterior, ou seja, eu vou chegar a esse desenvolvimento total aqui, certo? Na verdade, eu resolvi aquela diferencial, né? Eu tinha a diferencial desse produto, então é a diferencial do primeiro vezes o segundo, mais a diferencial, mais o primeiro, parece que vezes a diferencial do segundo é a diferencial disso aqui, é o próprio, com mais a diferencial do argumento. Então, vai ficar menos J dE dt, tá certo? D epsilon dt, digo melhor. Cheguei a essa equação aqui de baixo, ou seja, vou eliminar todos os ou equivale a você multiplicar de um lado e de outro por E elevado a J epsilon. Todos eles aparecem em todos os fatores, então não tenho por que carregá-los mais. Ok? Multipliquei todo mundo por 1 sobre resistência rotórica, então ela desaparece daqui, aparece aqui e aparece aqui. E o próximo passo é multiplicar todo mundo por esse fator aqui, ó, 1 mais sigma R. Então, ele desapareceu nessa primeira, apareceu na segunda parcela e apareceu na terceira parcela. LM, que multiplica 1 mais sigma R, é o próprio LR, a indutância própria do rotor, vai aparecer logo em seguida. E aqui eu já tenho, olha só, LR sobre RR, ou seja, a indutância própria do rotor dividido pela resistência do rotor é a constante de tempo rotórica, tá certo? Então, a minha modelagem vai depender da constante de tempo do rotor. Muito bem. Sendo a constante de tempo do rotor definida como sendo LR sobre RR, então, na minha equação, a única coisa que eu fiz diferente foi substituir essas equações, essa variável TR, né, a constante de tempo, na equação anterior, na equação 9, e depois tirei o valor da corrente do estator. Essa corrente do estator, pessoal, ela continua no referencial do estator. Todo mundo aqui está no referencial do estator. Ou seja, todo mundo está nesse referencial. Se eu quero agora jogar todo mundo para o referencial do fluxo magnético do rotor, eu tenho que multiplicar pelo operador E elevado a menos J ρ, certo? Mas a gente vai fazer isso agora. Bom, então escrevendo 10 no referencial do fluxo magnético do rotor, vou multiplicar todo mundo por E elevado a menos J ρ, esse operador. Então, a partir do momento que eu faço isso, olha, diretamente, esse sobrescrito S já vai cair. Vai aparecer mais nada de sobrescrito, indicando que nós já estamos no referencial de destino, referencial fluxo magnético do rotor, tá certo? Aqui, nessa primeira parcela do lado direito, não vai ser possível, porque o operador está fora da diferencial. A gente vai ter que fazer uma manipulaçãozinha, que vamos fazer daqui a pouquinho. E aqui também já vai ser possível diretamente, tá? Aí não vai ter problema nenhum. Vamos fazer um pouquinho de desenvolvimento, tá? Vamos desenvolver, olha só. O que eu quero é isso aqui, para que eu possa fazer esse produto diretamente e esse sobrescrito cair, ficar só com IMR vetor, tá certo? Então, aplicando diferencial do primeiro vezes o segundo, mais
o primeiro vezes a diferencial do segundo, cheguei a esse valor. Vou tirar o valor dessa variável aqui, que é o que eu tenho lá na equação, jogar isso aqui para o outro lado, vai ficar positivo, e substituo na equação de cima, certo? Então foi só um desenvolvimento também que vocês não vão encontrar lá no Leonardo, mas aqui eu fiz para que tirasse qualquer dúvida, tá certo? Se porventura ainda restar. Bom, substituindo na equação de cima, a gente vai chegar a essa equação aí da linha 2. Vou começar a manipular essa equação, ou seja, aqui já estou multiplicando diretamente, já estão caindo todos os sobrescritos. Esse caiu, esse também caiu, e este também caiu. Ou seja, todas as variáveis escritas no referencial do fluxo magnético do rotor. Então agora, sem problema nenhum. Muito bem, vamos rearranjar essas equações. Olha aqui. Aqui aparece termo real, imaginário, vamos rearranjar, deixar tudo que é real para um lado, tudo que é imaginário não para o outro lado da equação, mas agrupar real com real e imaginário com imaginário, e aí a gente vai ter uma visão mais clara desse vetor corrente do estator, tá certo? Então a corrente do estator ela está escrita aqui no referencial fluxo magnético do rotor. Então isso aqui é real, isso aqui também é real e tudo isso aqui é imaginário. Perfeito? A equação 11. Tá? A equação 11 admite duas componentes, ela é uma equação vetorial. Então, a partir dessa equação vetorial, eu vou derivar duas equações, uma equação no eixo direto, outra no eixo em quadratura. Então, no eixo direto eu terei ISD como sendo TR, diferencial da corrente de magnetização em relação ao tempo, mais a corrente de magnetização. Ou seja, isso aqui já sugere um filtro, tá certo? Se eu utilizar... Daqui a pouco a gente vai fazer isso, vai utilizar Laplace, e aqui a gente já vai ver um filtro. No eixo em quadratura, pessoal, vai aparecer essa diferença entre as frequências angulares, frequência angular do fluxo magnético do rotor, frequência angular do próprio rotor. Isso aqui eu descubro com o encoder, fácil. Mas isso aqui eu precisarei estimar e a gente vai ver como é que faz isso. Muito bem, olha só. Como é que eu vou estimar a corrente de magnetização, esse IMR? Na verdade, eu posso fazer de várias formas. Eu posso usar o valor que eu pego do próprio fabricante, ou posso excitar um filtro, tá certo? Através da corrente do estator no eixo direto. Então, eu tenho as correntes do estator em ABC, eu estou lendo através de sensores, coloquei sensores nas três fases do estator, estou lendo essas correntes. Através da transformada de Park, passei isso aí para o referencial fluxo magnético do rotor. Agora eu tenho as correntes em DQ. Então, o ISD, eu pego esse ISD, excito, alimento um filtro de primeira ordem, cuja a constante de tempo é a própria constante rotórica, e eu tenho a estimação da minha corrente de magnetização, do meu IMR. Então, isso aí no eixo direto. E no eixo em quadratura, olha só o que nós temos. Como é que eu vou estimar essa minha frequência? Tá certo? Frequência angular do referencial fluxo magnético do rotor. Através da corrente ISQ, eu divido essa corrente ISQ pela constante rotórica multiplicada pela magnetização. Ou seja, essa corrente de magnetização eu estimei no passo anterior. Eu estou usando essa estimação para a próxima estimação. Eu estou usando uma estimação no eixo direto para uma estimação no eixo em quadratura. Ou seja, estou utilizando a estimação da corrente de magnetização para estimar
a frequência angular, tá certo? Do sistema de referências que eu estou trabalhando. Muito bem. E somo a isso tudo, eu somo a frequência angular do rotor. Essa informação eu obtenho através do encoder. Isso aí é fácil. Muito bem. Olha só. Aí você pode até perguntar, professor, mas por que eu preciso estimar essa frequência angular do... deixa eu voltar aqui um passo, pessoal. Por que eu preciso estimar essa frequência angular do referencial fluxo magnético do rotor? Porque eu preciso estimar essa variável ρ. E eu estimo essa variável ρ através da estimação dessa frequência. Se eu tenho essa frequência estimada, eu simplesmente integro e tenho a estimação do ρ. E eu preciso estimar o ρ para que eu possa fazer as minhas transformações de Park corretamente. Eu preciso fazer a transformação de estator para fluxo magnético do rotor e fluxo magnético do rotor para estator, porque eu estou controlando as correntes no estator. Perfeito? Então eu preciso fazer essa estimação como sem falta. É necessária. Muito bem. Então eu tenho aqui uma síntese do que a gente falou até agora com relação às equações 12 e equação 13. Perfeito? Olha só, a estimação aqui da posição. Então, primeira coisa que eu fiz foi a estimação da minha corrente de magnetização. Eu fiz isso através de um filtro de primeira ordem. Excitei esse filtro com a minha corrente ISD. Tá certo? O ISD, eu preciso dessa informação do ρ para eu ter um ISD correto. Então, é todo o tempo o cachorro correndo atrás do rabo, vocês estão vendo, né? Então, preciso da estimação do ρ para que eu tenha o ISD correto. E preciso do ISD para ter a estimação do ρ. Porque através do ISD eu faço a estimação de IMR e utilizo isso aí para estimar o ρ. Tá? Peguei o meu ISQ, que eu também vou precisar do ρ para fazer essa conversão de ABC para DQ. Divido por este produto. Somo a minha informação da frequência do rotor que vem lá do encoder. E a partir desse momento aqui, eu integro e tenho a estimação do ρ. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente trabalha. É assim que a gente precisa trabalhar aqui. Bom, aqui eu tenho já está quase finalizando a aula, e eu tenho aqui um exemplo de diagrama de blocos para esse sistema de controle, tá certo? E esse exemplo de diagrama de blocos, a partir desse exemplo, eu simplesmente, olha só, isso aqui são todas as contas que nós fizemos tanto no eixo em quadratura quanto no eixo direto. No eixo direto, olha só, peguei a minha informação de SD, esse tem um filtro e tem a estimação do meu IMR. E vou utilizar o meu IMR justamente para a variável do ISQ. Tá certo? Para a variável no ISQ. Bom, como é um controle de velocidade, eu setei aqui o valor de referência dessa minha velocidade do rotor, a frequência angular do rotor. Faço a medição com o encoder, comparo as duas, gero um erro, excito um PI, e esse PI vai me dar como saída a referência de corrente em quadratura do estator que eu preciso para sintetizar essa velocidade. E essa informação eu vou entrar, certo? Essa informação eu vou entrar aqui e a partir daí eu gero toda a estimação que nós abordamos, né, através dessa modelagem até agora. Finalmente eu terei a estimação da minha frequência angular do vetor fluxo magnético do rotor. Faço
a integração disso aí e tenho a estimação da minha posição deste vetor. E aí alimento as minhas variáveis, as minhas transformações transformadas A, B, C, D, Q. Existem mais dois exemplos aqui que eu extraio diretamente do livro do professor Leonardo, capítulo 12. Então, dois exemplos, tá? Um deles, ele utiliza aqui as correntes do estator, as correntes IA, IB e C. Aí gerei aqui a minha corrente do estator no eixo alfa, corrente do estator no eixo beta. Através da estimação desse ângulo, ρ, eu utilizo seno e cosseno para converter de alfa beta para DQ. Aí aqui eu já tenho, olha só, o cosseno aqui multiplicando, ó, tá certo? Multiplicando o beta positivo e o seno multiplicando o alfa negativo. Aí eu tenho o meu ISQ. E o cosseno multiplicando aqui o alfa positivo e o seno multiplicando o beta, certo? Também positivo, eu tenho o meu ISD, tá certo? Aí faço a mesma coisa, cito um filtro, tenho aqui a estimação de MR e a coisa se processa muito parecido, tá certo? Só que o que ele faz aqui, pessoal, na verdade é um controle de torque. Então ele simplesmente controla o torque da máquina, tá certo? E nós controlamos diretamente a velocidade naquele outro diagrama que eu mostrei para vocês. E por último, para a gente finalizar, tem um controle mais elaborado, onde ele já usa microcomputador, etc. e tal. Ele faz a estimação aqui do fluxo. Aqui nós temos um modelo também super parecido com aquele com o que a gente tem discutido até agora, tá certo? Vocês estão vendo aqui, olha só, a excitação através do ISD, cita um filtro, tem o IMR, tá? Só que o que ele faz aqui é o controle da posição do ângulo lá da posição do rotor, certo? Aí ele usa essa posição aqui, o controle da posição do rotor, justamente para gerar a frequência de referência do rotor. Ele gera a frequência de referência e depois compara com o valor medido diretamente do encoder. Está aqui ele. E aí ele também utiliza uma técnica chamada enfraquecimento de campo. Na verdade, essa técnica ela procura trabalhar com a potência elétrica constante. A potência nada mais é do que o torque vezes a frequência angular. Aí ele aumenta a frequência angular e diminui o torque. Por isso chama enfraquecimento de campo. Se a potência é constante, se eu aumento um, tem que necessariamente diminuir o outro, porque o produto tem que permanecer constante. Então é uma técnica bem conhecida chamada enfraquecimento de campo, tá? Então isso aqui é só para, se vocês ainda não tiverem tido a oportunidade de estudar, quem quiser se aprofundar um pouquinho. E ele coloca lá na frente um outro controlador, ó, controlando... na verdade, ele nem controla, né? Ele faz uma modulação direta. Aqui ele está utilizando banda de histerese. Então ele faz a medição da corrente e compara com o seu valor de referência e excita uma banda de histerese para fazer a ordem de chaveamento lá dos interruptores, tá certo? Então, isso aí era o que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Eu espero que vocês aproveitem bastante, tá certo? E aí a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!